Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários como sempre. O título do vídeo hoje aí é mais uma metáfora em tom provocativo, tá? Não levem 100% ao pé da letra, né? Essa questão do pragmatismo, até porque o que eu vou falar aqui, né, tá mais aplicado a alguma dialética ou até mesmo alguma lógica, né? Alguns exercícios de lógica e não é a maneira a qual eu vejo a vida integralmente, tá? Então vão ser alguns exercícios, algumas premissas aí, algumas perguntas, né? Quero ver os comentários de vocês também, mas que acaba culminando, né, em algum caminho de focar no micro e entender que a sociedade mesmo não vai mudar, tá? Até porque não dá para aplicar isso em todos os momentos da sua existência, né? Senão você acaba virando um autista, e aqui não estou falando em tom pejorativo, tá? Falando em tom sério mesmo, porque uma das características de... não sei se é todos os autistas que são assim, não sou especialista no assunto, mas o que eu já li é que muitos dos autistas, eles enxergam o mundo de uma maneira 100% lógica, né? Um tanto quanto desprovida de emoções, e não é essa mensagem aqui que eu quero passar, mas que, né, alguns exercícios de lógica, eles são bem interessantes para evitar alguns prejuízos de médio e longo prazo. O Coruja falou um negócio uma vez em um dos vídeos dele, isso ele até soltou numa conversa comigo com o Epi esses dias, né? Ele estava relembrando, né, essa premissa. Que de maneira assim radical, né, uma mudança de 180 graus da sociedade só ocorreria se acontecesse uma dessas duas coisas que eu vou falar aqui agora, tá? As duas coisas são utópicas, o próprio Coruja deixa claro que isso não vai acontecer, tá? Antes que alguém falar que ele tá com cope, que ele tem alguma esperança nisso, ele não tem nenhuma esperança nisso, nem eu, nem o Epi, tá? Nem muitos de vocês aí com certeza, tá? Mas fazendo um exercício absurdo aí, do absurdo, vocês veriam alguma mudança na sociedade, tá? Não estou falando que seria para melhor, para pior ou algo do tipo, mas seria um mundo idealizado que muitos homens desejariam, tá? Mas isso eu já repito pela terceira vez aqui em menos de um minuto. Isso não vai acontecer, tá? Apenas um lore aí, né? Um delírio, né? Mas bem interessante pensar esse tipo de coisa, né? Que a primeira coisa, né? Se que acontecesse seria, né, todos os homens pararem de ficar indo atrás de mulher, tá? Ficar validando o ego de mulher. Nem precisaria acabar o Instagram, acabar a internet, nada. Mas se imagina uma situação hipotética onde da noite pro dia dá um blackout de homem dar like em foto de mulher e mandar direct. Então a guria vai lá, bota uma foto de biquíni, só vai ter comentário de mulher, das amigas dela ou das seguidoras, no caso das blogueiras aí, né? E só mulher vai interagir com ela. Os homens meio que não vão fazer nada, né? Tipo, no máximo dar um oi na rua ou algo do tipo. Assim, os homens não vão fazer nada mais buscando validação de mulher. Essa é uma situação absurda, hipotética, que óbvio que não vai acontecer, tá? E a segunda situação, tá? Seria que as mulheres valorizassem e premiassem, né, com casamento, monogamia, né, com afeto, né, os homens bons da sociedade, os miqueinhas aí, né? Então assim, não eu sei que muitos de vocês já vão falar, nossa, deu uma caguejada feia aqui agora, mas não vou editar não, vai assim mesmo. Sei que muitos de vocês aí vão falar, mas as mulheres depois que estão com 3 filhos, com 40 anos, vão atrás desses caras. Sim, tá, mas aqui eu tô falando no auge da juventude delas, da fertilidade, da beleza, entre os 18 a 25 anos aí, as mulheres irem atrás dos caras bons, né? E de acordo mais ou menos ali com o nível de beleza de cada um, né? Novamente, isso aqui é um delírio, tá? Mas o Coruja essa provocação dele foi bem interessante, né? Pra ver o quão afundada a sociedade está, e isso não afundado no sentido de que as coisas são como são, tá? E a sociedade é bem intancável porque ela é totalmente o oposto disso, né? Geralmente os homens validam o ego de mulher o tempo todo, né? Isso existe uma programação biológica para isso, né? Já falei que 1 milhão de vezes, tal como as mulheres vão premiar os caras que não têm essas características de bonzinho, trabalhador, fiel, etc. Só vão atrás desses caras quando já tá tudo perdido para elas, né? Quando já tem filho de outros caras que não presta, né? Ou quando elas envelheceram solteiras sem filho, mas já não, o poder de barganha da beleza, a beleza delas diminuiu muito e o poder de barganha tá lá embaixo, né? Então, assim, essas são situações absurdas, tá? É bom levantar esse tipo de situação absurda, né? Pra ver que esses dois tipos de coisa nunca vai acontecer, que na verdade acontece exatamente o contrário, porque daí você começa
a levar o pragmatismo ao pé da letra, né? Aí você começa a fazer diversos questionamentos menores, né? Isso aí que eu tô falando é bem macrozão mesmo, mas aí você começa a aplicar na tua realidade aquilo ali, né? É para praticamente tudo, né? Por exemplo, aí você começa a matematizar muitas coisas, né? Como eu disse, isso ajuda muito na vida, né? O pessoal fala, ah, a vida humana, beleza, eu concordo até com alguns argumentos aí mais mainstream que o pessoal usa, a vida tem lado de emoção, não dá para realmente não dá para desligar, não dá para ligar a chavinha da emoção e da razão assim ao bel prazer, né? Nós usamos muita emoção, o instinto animalesco muitas vezes mesmo quando a gente tenta usar a razão, né? Mas eu ainda vejo que aqui no Brasil o pessoal tem uma certa ojeriza, né, a usar o lado mais racional, o lado mais matemático da coisa na prática, até em texto de Instagram, em frasezinha, todo mundo fala para ser mais racional, para ser frio, todo mundo paga de Thomas Shelby, né, que também é um péssimo exemplo de homem frio e calculista, que na verdade nem é do jeito que é, quem assistiu o tal do Peaky Blinders aí sabe, né, mas o pessoal adora compartilhar isso aí, mas na prática todo mundo é bem emocionadão, tá? Mas se o brasileiro começar a se aplicar, sobretudo os homens, né, algumas lógicas aí, a vida dos caras, assim, não prometo mar de rosa, não prometo descobrir um estado de nirvana ou algo do tipo, não. Tá? O que esse canal aqui propõe são análises de estímulos e recompensas no ambiente e algum controle de dano ali para os caras não se ferrar tanto, tá? Então o cara começa, vamos pensar em casamento, por exemplo, uma instituição aí milenar, né, que acontece há muito tempo em várias civilizações, né, por mais que aqui no Ocidente você tem o aparato judaico-cristão como o carro-chefe disso aí, apesar que algumas civilizações bárbaras também tinham, né, a monogamia, o casamento instituído, né, alguns ciganos também, né, mas não vem ao caso aqui a fazer um estudo da história do casamento, mas olhar como está hoje. Então vamos primeiro pegar aquilo que é do conhecimento de todos, tá? Desde o cara mais blue pill do mundo até o raccoon, né? Que qualquer um vai saber que é só olhar um dado que os próprios registros civis de cartório soltam, que aproximadamente um terço dos casamentos aí, tá? Hoje está em 34 a 37% no Brasil. Vocês não vão ficar bravos comigo se eu arredondar isso aí para 40, né? Porque não vai ser nenhuma distorção absurda, né? Só para exemplificar aí, né? Para usar números múltiplos de 10 aí para o cálculo ficar mais redondo, tá? Então, de cada 10 casamentos, 4 vão pro buraco, entendeu? Então, assim, eles já terminam, né? Vai dar em divórcio, não vai ter o felizes para sempre, vai ter desgaste emocional, vai ter divisão de bens e, enfim, toda questão de filhos e pensão e etc. Então, de cada 10 casamentos, 4 terminam, isso é indiscutível, isso é um fato, tá? Agora a gente vai um pouco pro empirismo, né? E aqui o pessoal da comunidade tá reconhecendo muito o que está sendo falado aqui, tá? E muitos caras até que não acompanham esse tipo de conteúdo, não ficam vendo esse tipo de material nem nada, estão percebendo isso aí também, que dos 6 que sobram, poucos são funcionais, poucos são casais felizes, tá? Então assim, não é nenhum absurdo você pegar e observar que desses 6 de cada 10 casais que sobram, né? 4 ou 5, né? Na minha visão 5, né? Mas enfim, né? Que eles estão junto apenas por questões de financiamento imobiliário, né? Porque o casal vai lá, financia uma casa, o Brasil é um país pobre, né? Se separa, aí uma das partes não consegue pagar sozinho, o banco vai lá e toma o imóvel, né? Por questão religiosa, né? Tem muito casamento arrumado, principalmente nos meios evangélicos, mais do que nos católicos, não que no católico não tenha, mas nos meios evangélicos aí, principalmente neopentecostais, tá? Muitos desses casamentos são arrumados ali por família, né? E são, enfim, e geralmente é gente feia com gente feia, né? Homem feio com mulher feia, tá? A realidade é essa, não vamos ficar com culpa aqui, né? Aí vai ter também muito casal que já virou amigo, mas não amigo no bom sentido, tá? Uma amizade nas poucas monogamias funcionais que tem é importantíssimo, tá? Mas é aquela amizade, aquele casal já que já nem... O Davi fala, né? Muito desse tipo de casal aí, que mais tem aquele respeito e tal, mas a questão do afeto, da lascívia ali, a parte mais marido-mulher já foi pro beleléu há muito tempo, né? E aí acaba também que o divórcio é algo muito trabalhoso e vai mantendo ali também. Outros estão apenas por causa dos filhos, né? E assim, você não precisa ser nenhum gênio para sair nas ruas do Brasil, né? E ver que os casais, as mulheres, elas não têm aquele carinho com os maridos, estão sempre com a cara no celular. Já falei isso 1 milhão de vezes e 99,5% dos comentários isso que eu tenho escritos do Brasil inteiro, todas as regiões do Brasil, de todas as classes sociais, estão falando que estão vindo isso o tempo todo. Então não é nenhum absurdo falar que sobra 1 ou 2 casais de cada 10, na minha visão
visão é 10% no máximo, que são casais funcionais, felizes ali, que estão ok. Então você já começa a analisar de um ponto de vista pragmático que você tem uma decisão seríssima, né, que é escolher casar, né, é diferente de você pegar 2, 3 mil reais e comprar um curso na internet achando que você vai ficar milionário, que deu mais vai acontecer você perder 2 mil, se aí você trabalha e recupera, né, você não vai a falência, não vai ficar com o nome sujo eternamente por causa de 2 mil reais, né, isso é um negócio que é recuperável, né, então é diferente você tomar uma decisão errada e se estatelar e depois se sentir burro por ter feito isso, né, é completamente diferente de um casamento, vai envolver família da noiva, festa, né, cartório e às vezes, muitas vezes filho, em alguns casos financiamento imobiliário, e você começa a matematizar a coisa, igual o financiamento imobiliário também é uma das piores coisas que o sujeito pode entrar, né, e que vou só fazer uma questão de conta, que no YouTube tem um monte de vídeo que mostra que em 99% dos casos vale a pena mais pagar, caso o cara quiser sair de casa ou morar mais com os pais e não tiver o dinheiro para comprar à vista, é melhor pagar o aluguel, ainda mais essa taxa de juro absurda que nós temos no Brasil aí, né, esse ciclo de alta que nós estamos que na teoria deve continuar aí no governo Lula, tá? Então, você começa a fazer a conta das coisas e ver que algumas coisas não fecham, né? E isso que eu tô falando só de dados frios aqui, não tô nem entrando em personalidade, em Instagram, em profano feminino, esse tipo de coisa aí, né? Aí você invariavelmente, né, não tem como fugir da Black Pill estética, né? E você acaba, muitos de vocês já descobriram, né, e muito cara Blue Pill não sabe, né, que as mulheres elas só vão se atrair de maneira genuína, tá? Por um pequeno número de caras, né? Um número muito pequeno de caras mesmo, porque a beleza masculina é extremamente rara no Brasil, que vai despertar o interesse das mulheres e até das mulheres feias medianas, tá? Não é só a Stacy, mulher nota 8, nota 9 que vai querer cara bonito, não, tá? Até as Stacy, até as medianas e feias aí, quando sai com um cara com um namorado mediano ou feio dela, sai com um bicão, né? E faz um monte de joguinho, um monte de exigência, é um negócio insuportável. Aí você começa a fazer um monte de cálculo mental do se realmente vale a pena ficar indo atrás disso aí, né? E assim, é óbvio que no meio disso aí vai ter alguns golpes também, você vai ter que encarar a realidade, muitas vezes não vai ser da maneira que você gostaria, né? E você acaba pensando de uma maneira mais profunda ainda. Você fala, meu, tem tem muita mulher bonita no Brasil. Ah, pode falar que tem filtro, que tem procedimento estético, o cérebro de bonobo que nós homens temos não sabe processar isso aí, tá? Uma coisa é quando você tá com a libido baixa e não sei o que, você fala, tá com filtro, tá com maquiagem, né? Mas a libido do homem é um dos piores, é o pior inimigo do homem, é o que move ele aqui na Terra, e muitas vezes o cara ele não vai estar nem aí se tem filtro, se tem maquiagem, não sei o que, o cara vai ficar doidão só de ver um storyzinho ali de uma guria, né, que ele já ficou, ou que ele tá trocando ideia, ou que ele vê na academia, né, o cara já vai disparar ali o gatilho da libido. Então acaba que aí você começa a pensar, isso que já tenho esse exercício mental que eu tô fazendo tem um tempo, né? E assim, um negócio que todo mundo sabe também, isso até os caras mais blue pill sabem. Direct de mulher é lotado de homem. Isso todo mundo sabe. Você não precisa ser um cara desperto, acompanhar conteúdos aqui do YouTube, ter lido nessa ranalita, rolo Tomás pra saber isso aí. As mulheres têm o direct delas lotado. Aí você começa a ver, pô, essa guria aqui nota 6, 6,5, tá com 10 mil seguidores, 2 mil likes por foto, um monte de cara comentando linda. Eu sei que nos direct dela tem um monte de cara, lá pra caixinha de pergunta vê um monte de cara perguntar se tá solteira. Se essa mulher tem tanta opção assim, por que ela não tá namorando? Né? E aí é uma coisa que os homens têm muita dificuldade para aceitar. O cara, quando fica rico, aí só você vê esses milionários de internet, de marketing digital, de jogador de futebol, a primeira coisa que eles vão fazer é ficar com mulher gata. Geralmente é GP ou mulher que tem vida híbrida, né, que faz o servicinho sem nota por fora, né, ou guria, essas gostosonas de periferia cheia de procedimento estético, né, porque pobre que ficou rico geralmente não consegue ficar com Stacy de boa genética, tá? E de classe média alta pra cima, tá? Eles acabam indo nessas gurias periféricas aí que faz um monte de procedimento estético, tá? Eu não tô fazendo julgamento moral disso, só tô citando, tá? Então acaba que você vê que os homens quando ganham dinheiro vão atrás de mulher, e a mulher quando ganha o dinheiro dela, a última coisa que ela quer é ficar com o homem. Seja através da blogueiragem, da profissão dela, de OnlyFans, não interessa a fonte de renda delas, elas não estão procurando namorado. E se elas têm tantas opções assim, por que elas não namoram com nenhum desses caras que tem opção? E um monte de cara aí querendo namoradinha e tá carente, não sei o que. Aí você começa a pensar, meu, mulher não gosta tanto de homem assim quanto a gente acha que gosta. Elas têm uma queda muito violenta por alguns sheds, isso é fato. Nisso a Black Pill é totalmente irrefutável, tá? É uma queda violentíssima, mas elas lá no fundo, tá? Mesmo que elas não consigam formar um raciocínio lógico para isso, elas sabem que não tem shed para todas. Então ela não liga de ser a vez dela, às vezes, de ficar com um cara mais
mais bonito, entendeu? Ela não liga de ficar longos e longos tempos solteiro, apenas dando migalhas pros bobão que vem bajular elas. Ela vai sair com um cara rico, feio ou norme de vez em quando, que vai pagar um jantar pra ela, vai fazer uma viagem, vai se envolver no namoro, às vezes com um feio endinheirado, mas depois vai largar. O que tem de mulher no Instagram que vai pra Europa com esses caras, e não eu tô falando de GP não, tá? Tô falando de civil mesmo. Arruma esses namorados feios com dinheiro, né? Que geralmente não, é muito mais carente que os feios, que os bonitos com dinheiro, que são muito, muito raros, né? Nossa, assim, no meu círculo social tem um monte, eu aposto que um de vocês também tem. Mulher que foi pro namorado com a Europa, ou pro Nordeste, ou pra Maldivas, no caso daqueles que namoraram o cara com muita grana, ou pros Estados Unidos, tiraram um monte de foto, o cara foi o fotógrafo oficial da guria lá, aí volta de viagem, dá 3, 4, 5, 6 meses, termina e as gurias ficam com as fotos lá, ou seja, ela ganhou uma viagem praticamente de graça, tá? Porque na esmagadora maioria dos casos a guria não vai pagar nada ali, no máximo vai comprar uns dólares ali pra comprar uns negocinhos pra ela, as maquiagens da MAC lá e não sei o que, mas via de regra o cara que vai pagar quase tudo, elas voltam e mantêm um monte de foto ali e um feed destacado e continua esse ciclo de um monte de cara gadando de volta. Então assim, você começa a ver, né, que de uma maneira pragmática, que mulher não liga pra homem, né, como eu disse, não usem isso 100% do tempo, vai ter momentos que a libido delas vai dar uma atacada, se você for um cara que tiver um mínimo de aparência e tem uns cara que fica falando, o Trunks fica com esses corpos de gincel e não sei o que, não é corpo de gincel, se você for feio, tiver 1,60 m, você pode ter o corpo, sabe, do Brad Pitt lá no Clube da Luta lá, ou de qualquer pretty boy aí, né, eu não vou falar de fisiculturista porque mulher não acha bonito esse tipo de corpo, tá, mas você pode ter o corpo dos sonhos, você sempre quis ter, se tua cara for muito feia, se for muito baixinho, já era, it's over, entendeu, não é corpo do gincel, o que eu falo é o seguinte, o Brasil tá todo mundo buchudo, os caras não tem shape, tá, e às vezes se você tiver uma cara normal, tiver um shape, você vai ficar com mediana. Aí tem uns caras que adoram distorcer, e em canal de parceiro meu fala, o Trunks tá com corpo, os caras vai no canal do Nagato lá, achando que o Nagato vai se virar contra o canal aqui, não sei o que, pra falar que, o Trunks tá com corpo de gincel, não sei o que. Vem, aparece uns comentários toscos desse aí de vez em quando, não, né? Então o que acontece é o seguinte, por isso que eu tô falando pra não levar o pé desse pragmatismo. Via de regra, as mulheres não tá nem aí pra homem, elas só vão querer namorar se for um cara perfeito em tudo, elas conseguem namorar caras que elas não gostam, tá? Então é óbvio que quase não existe caras que agradariam o que elas estão esperando, então elas namoram os caras que elas não gostam mesmo, os bobão nem percebem, acham que estão sendo amados, aí sai nas fotos, mulher seriona, eles sorrindo igual uns tontos, né? E só que de vez em quando, quando elas vão estar solteiras, os caras que tiver algum destaque ali, seja pelo corpo, ou às vezes porque tem uma grana, vai conseguir ficar com ela ali casual. E é nessas horas, na minha visão, que aquele cara que já desistiu desse negócio de casamento, de ter filho, viu que isso aí é estatisticamente desprezível a chance de acabar acertando isso aí, né? E no meu caso específico, tem toda essa questão, por exemplo, que eu falei, 10% eu reconheço de casal mais ou menos funcional ali, que são relacionamentos saudáveis, que eu conheço vários deles, inclusive. Eu acho que eu conheço mais do que a média até de casal funcional. É que eu sou um cara bem fatalista, eu vejo desgraça em tudo. Eu ainda acho que eu conheço bastante casal feliz. Mas no meu caso, Trunks do futuro específico, eu não quero lutar por esses 10%. Porque pode aparecer um cara conservador aqui, um cara, mas você tem que acreditar que você vai ser exceção. Não, eu não quero, eu não gosto, a minha natureza não é monogâmica, eu não gosto disso, tá? Eu já disse que eu tenho alguns privilégios que me possibilitam poder de escolha como mulher, então, assim, se um dia eu resolver mostrar a cara, vocês vão entender o que eu tô falando, tá? Mas eu não tenho a menor vontade de monogamia, não gosto mesmo, entendeu? Pelo menos monogamia de longuíssimo prazo, uma ou outra temporária, que eu não entro desde 2019, se aparecesse alguma guria que tivesse uma compatibilidade muito absurda, eu até teria, naqueles modos que eu já falei pra vocês 1 milhão de vezes, cada um morando na tua casa, ver 2, 3 vezes por semana, né? Então assim, eu não tenho interesse de lutar desses 10% pra ter família, pra ter filho, sabe? Eu tô em outra vibe, eu já vejo mais de outra maneira de pragmática, o contrário disso, né? Vasectomia, etc, outros assuntos aí que eu vou falar no ano que vem. Tá? Então, assim, é diferente, por exemplo, da questão da dieta e do treino, né? Eu tava conversando até com o meu nutricionista esses dias, né? E esse ano, 2022, foi o ano que eu mais treinei e fiz dieta e dormi bem na minha vida, assim, mas disparado. Só que, em contrapartida, foi o ano que eu menos li livros na minha vida, né? Eu acho que eu vou fechar 2022 aí com uns 15 livros lidos só, sendo que em 2017 cheguei a ler 75 livros, né? Eu li uma média ali
é de 6 a 7 livros por mês, né? Então, assim, eu sempre mantive essa média de 5 a 7 aí desde 2015 até 2020. Aí 21 já foram uns 20 e poucos livros no ano. E esse ano eu li muito pouco, porque eu perdi muita concentração de leitura, porque eu tava muito focado mesmo. Treino, dieta, academia, acabei acertando, entrando numa vibe muito boa de cardio todo dia também, né? E tava trocando uma ideia com o meu nutricionista, ele falou que o resultado que eu tive aí, né, agora eu consegui estabilizar num dígito percentual de gordura, tá bem legal que o resultado, né? Só que ele falou que 1 a cada 50 caras teve esse resultado que eu tive, e eu sou natural, tá? Não faço uso de esteroides, não tô fazendo julgamento moral de quem faz, só tô citando aqui. E ele falou que eu tive um resultado que 2% dos caras, das centenas de pacientes que ele tem, já estipulou essa média mais ou menos, falou, ó, 1 a cada 50 caras teve o resultado que você teve. Ou seja, mais ou menos 2%. Porque um monte de cara começa e para, os caras não conseguem ficar sem beber, os caras estouram tudo no final de semana, os caras são preguiçosos para fazer cardio, dorme errado, né? Eu fiz tudo muito certinho esse ano, né? Muito. O Epifania e o Coruja acompanharam muito essa jornada minha de treino, eu falando com eles, trocando ideia, troquei algumas ideias com o Kodama de treino e dieta também, né? Já, mas esse ano eu fiz tudo muito certo. E assim, foi algo que eu quis pagar o preço, mesmo sabendo que 98% falha, o que vai desistir, o que vai chutar o pau da barraca no meio do caminho, eu quis lá pagar o preço, diferente de casamento, né? E filho que eu não, além de eu saber que a probabilidade é baixa, eu não quero pagar o preço. Então assim, eu já falei pros meus inscritos, vocês fazem o que quiser da sua vida de vocês. Se você pegar e falar, ó, eu já entendi o negócio mesmo, mulher não acho quase nenhum cara bonito, mas eu vou tentar encontrar uma que não é tão materialista, tão mundana, vou pro corpo do Just Be The First, que pra mim é um dos melhores corpos que tem, caso eu fosse entrar em algum relacionamento porque visando casamento, ia ser o Just Be The First, é meu corpo preferido aí, né? O Just Be The First, pra quem não sabe, é você ser o primeiro cara da guria, né? De alguma guria muito nova, já vem de 17, 19, 20 anos ali, aqueles namoros de colégio que acabam virando casamento, né? Meu corpo preferido isso aí, caso eu fosse entrar em relacionamento visando casamento e família, né? Então assim, quando eu falo boa sorte pros caras que tem isso, eu não tô ironizando, tá? Não é assim, no sentido tipo, vai lá, você vai se ferrar, né? Vai se lascar ou algo do tipo. Por mais que a maioria vai se lascar, o Dom Sandro tá certo nisso, né? É porque realmente eu acredito que o que vai determinar que o sujeito consiga, né, ter sucesso numa relação, olhando de uma maneira pragmática, é sorte. É o fator sorte mesmo. É o boa sorte, literalmente o cara precisa de sorte, né? Tem aquele filme 500 dias com ela, né? O 500 Days with Summer, né? O 500 dias da Summer, é um clássico da Red Pill, né? Esse filme aí ele tá no Star Plus atualmente aí, né? É de 2009 esse filme, é um filme que quase a comunidade toda já viu, né? Quem não viu, vou deixar no comentário fixado aí para que vejam, né? Tem uma parte lá, isso não é um spoiler nem nada, né? Que na hora que eles estão perguntando lá pro pessoal que trabalha na agência do Tom lá, que é o protagonista, o que é o amor? O melhor amigo do Tom lá, né? Que é um cara que tem um relacionamento, esse filme é muito Red Pill, assistam, tá? Que é pesado, é muito bom mesmo, tá? Mas tem uma hora que um amigo do Tom, que ele tem um relacionamento saudável de 10 anos, ele fala, eu acho que no final dos contos eu levei sorte. Ele tá certo, né? É sorte mesmo, na verdade, que vai precisar, né? Então, praticamente quase tudo na vida é sorte, tá? É praticamente assim, é igual o último vídeo que o Nagato fez aí de razões para os caras desistir lá, teve o último tópico, eu achei é bem interessante o vídeo, mas especialmente o último tópico que fala que basicamente loteria genética, geolocalização onde você vai nascer e sorte, né? Então, assim, a vida com a gente não tem controle de quase nada e se engana, né? Infelizmente se engana quem pensa que é senhor do próprio destino, exceto para algumas coisas micro, tá? Academia é uma delas, inclusive o jeito que você vai moldar teu corpo, a não ser que você quiser competir para fisiculturismo e tal, onde a qual os detalhes genéticos farão muita diferença, mas para ter um corpo legal, atlético de praia aí, vamos dizer assim, né? Termo bem ruim, mas só para ilustrar, é bem no micro mesmo, a não ser que você tiver uma genética horrível mesmo, horripilante, tá? Mas pro homem médio brasileiro seria mais ou menos isso aí. Tá? Então, assim, tenta, pra gente entrar na reta final do vídeo, tentem ver as coisas de maneira mais pragmática, tá? Se as mulheres quisessem namorar, elas namorariam, o homem não falta no Instagram delas, então isso é um sinal, é um indício muito forte que elas não estão nem aí pra esmagadora maioria dos homens, e em muitos casos, praticamente para todos os homens que elas têm acesso, talvez o que elas queiram, muitas vezes, talvez não, com certeza o que elas queiram tá muito aquém daquilo que estão lotando os direct dela, né? Talvez aqueles caras que vai ser um giga shed que nenhuma mulher vai fisgar, um super herdeiro, né, que talvez esses caras elas acabam saindo uma vez ou outra para uma noite, né, e vão ter sucesso com elas, mas esses caras não querem relacionamento com ninguém, né, talvez
Pra elas ficar comendo risoto, tomando vinho com as amigas é muito mais interessante que ter um namorado, um norme, até mesmo um shed light ali, elas não querem, entendeu? Então vejam quão desprezado vocês são. Eu só vendo nos países mais ricos, onde as mulheres têm mais liberdade, são muito bonitas, igual, pode falar que eu vim com copo, que é país feminista, que é social-democracia, é marxismo cultural, isso é cope, tá? É tudo cope, tá? Quando você vira, começa a ver a maneira de uma maneira mais pragmática, você não fica mais com esperança em liberalismo, em ranking de My Heritage Foundation, em comunismo, né, em entender o sistema financeiro nacional, igual o Ciro Gomes fala, e ficar lendo artigo do Instituto Mises, o Brasil tem que fazer igual a Estônia fez, igual a Botsuana, né, você não se apega mais a esse tipo de cópia, Bolsonaro, Lula e monarquia, República deu errado, né, hoje aí 15 de novembro, o Império dava certo, vai ver que a aristocracia, daí os livros do Machado já mostravam, era um balbúrdia do caramba. Então, assim, não se apeguem a culpos políticos, porque aqui a gente tenta ir pra chave bem materialista da coisa, por mais que nem tudo na vida é materialismo, mas entender as mulheres vai requerer um materialismo muito forte. Parem de se iludir com o idealismo, de achar que a culpa ou é do Estado, ou do mercado, ou do capitalismo, ou do socialismo, e não sei o que, porque a biologia vem e não um trator por conta e devora tudo isso aí, tá? Então, assim, não se apeguem muito a esse tipo de culpa aí, né? E comecem a analisar a coisa do ponto de vista de pragmático, né? De como elas realmente são. E as coisas como elas realmente são é que não é muito interessante, né, para a maioria dos homens entender essa realidade a qual eles viram workaholic, eles tentam ficar milionários, tudo para conseguir mulher, tá? Mesmo eu várias vezes já falando para vocês que é muito difícil controlar o instinto biológico, mas sabe, ir naquelas oportunidades onde o prejuízo vai ser mínimo, relação casual, entendeu? Sempre se prevenir, não fazer loucuras de financiamento, casamento e arrumar filho aí pra botar nesse mundo louco. E é basicamente esse o estilo de vida aí que eu sigo. Vocês vão seguir o estilo de vida que vocês bem quiserem. Você sempre tem que pegar a informação aqui e aplicar para a realidade de vocês, tá? Aqui eu só apenas estou soltando aquilo que eu estou enxergando no Brasil, né? E no mundo também em alguns casos, mas mais focado aqui no Brasil. E é isso aí, pessoal. Então, assim, o pragmatismo ele pode ser sim um amigo do homem, por mais que muitas vezes ele vai levar a conclusões que vai dar uma desanimada, né? Você vai ver que o resultado disso aí realmente é uma loucura, né? Vai dar umas bad violentas sim, mas você não precisa, no final das contas, um outro golpe aí, tá? Veja como é a vida desses caras Blue Pill casadinho aí que tem 30 anos, que parece que tem 45, estão tudo buchudo aí, tudo acabado já, né? E estão tendo que casado com mulher nota 4, nota 5, chamando de patroa, né? Então, assim, veja como tá a vida desses caras aí, da maioria dos caras casados que você conhece, veja como tá a sua. É um corpo ficar se nivelando por baixo muitas vezes? Mas fazer o quê, né? Eu sei porque eu não posso pegar e falar pra vocês, não, vocês não vão fazer isso, mas daí vocês vão ter uma vida que vocês vão ficar com 80 mulheres diferentes por ano, vão passar o rodo na mulherada nota 7, 8 pra cima, porque daí estaria sendo bem ilusório para a realidade da maioria, tá? Mas o pragmatismo ele pode e deve ajudar vocês sim para enxergar de uma maneira bem racional e racional no bom sentido, mesmo sabendo que a emoção e o lado animalesco e da libido muitas vezes vai sobrepor, mas para que no médio e longo prazo aí vocês acabem não se ferrando, tá? E vai ter vídeos nos próximos dias aí sobre Copa do Mundo sim, tá? E não adianta vir com um chororô quem não gosta de futebol não, vai ter vídeo de Copa do Mundo sim. Apesar de eu ser do time do Epifania aí, de admirar o saudoso João Saldanha aí, né? Agora eu vou parafrasear o Zagallo, né? Um dos algozes aí do João Saldanha, né? Vocês vão ter que me engolir. Um forte abraço a todos.